Olá, seja bem-vindo à lição número 5 do nosso curso de Discipulado, módulo 1. A última lição, a número 4, foi acerca de o relacionamento com Deus. Hoje nós vamos estar a aprender, a estudar sobre a natureza de Deus. Espero que tenhas contigo um caderno de apontamentos, tal como eu tenho. Espero que tenhas também uma Bíblia, uma caneta para anotares o que fores ouvindo, os pontos mais importantes e para te auxiliar no teu estudo, não só hoje, mas durante a semana, e sempre que desejares vir relembrar este assunto, esta aula. Antes de começarmos, eu gostava de orar. Querido Deus, querido Pai, eu dou-te graças por mais uma aula. Dou-te graças pela oportunidade, pelo privilégio que é aprender da tua palavra. Oro para que o Espírito Santo possa ser o meu professor e eu abro o meu coração para a tua palavra, para as tuas verdades. Em nome de Jesus. Amém. É muito importante nós conhecermos a natureza de Deus, a sua essência, algumas das suas principais características. E como eu já referi, é sobre isso que nós vamos falar hoje, ou estamos a aprender nesta lição. Nós podemos crer em Deus, ler a Bíblia, orar, jejuar, ir a uma igreja e até servir, dar as nossas ofertas e os nossos dízimos e ter um entendimento errado da natureza de Deus. E quando o nosso entendimento não é o correto, ou não é o mais correto acerca da natureza de Deus, o que fazemos, o que queremos, porque fazemos o que fazemos, vai refletir isso mesmo. Vai refletir o nosso entendimento, o nosso conhecimento sobre a natureza de Deus. Um entendimento errado da natureza de Deus levar-te-á a um relacionamento errado com Deus. Bem, para começar, há pessoas que nem sequer creem em Deus. Ou então outras veem-no como uma força, como um poder. Outras pessoas veem-no como sendo tudo e todos, a chamada crença do panteísmo, em que não acreditam num Deus pessoal, num Deus criador. E há também quem acredita até em múltiplos deuses ou divindades, cada um com as suas próprias características. Tendo a Bíblia como totalmente confiável, e ela é o manual deste curso e de todos os cursos que nós dermos em algo novo a surgir nesta igreja. Então, tendo a Bíblia como um manual totalmente confiável, sem erros, totalmente verdadeira, como sendo a palavra de Deus, como tendo sido escrita através de homens, mediante a inspiração de Deus, eis algumas das características que a nossa Bíblia, que a tua Bíblia apresenta acerca da natureza de Deus. Eu vou partilhar agora 6 características. Estás pronto para tomar notas? Relembro que no final desta lição eu vou deixar perguntas para que tu possas responder através de e-mail para avaliar a tua compreensão e assim poderes aprender e colocar em prática também aquilo que aprendeste nesta lição. Então, primeira característica. Deus é Espírito. Deus é Espírito. Em João 4:24 diz isso mesmo. Diz o seguinte: Deus é Espírito e é necessário que os que o adorem em Espírito. Já pensaste no que significa Deus ser Espírito e em como isso afeta
a maneira como nos relacionamos com Ele. Algo que eu penso de imediato é que, sendo Deus Espírito, nós não o vemos com os nossos olhos naturais. Ele existe e nós cremos nele, na sua existência, pela fé. E relacionamos-nos com Deus pela fé. Na verdade, a Bíblia diz que o justo, aquele que foi justificado por Deus, viverá pela fé. E que sem fé é impossível agradar a Deus. E diz mais, tudo o que não é pela fé é pecado. Então, é fundamental nós nos relacionarmos com Deus, cuja natureza é Espírito, como vimos nesta primeira característica, pela fé. Em segundo lugar, segunda característica, Deus é eterno. Deus é eterno. No Salmo 90, no versículo 2, diz o seguinte: antes que os montes nascessem e se formassem, e a terra e o mundo, e se formassem a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Eu vou repetir. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Deus estava a falar com o salmista acerca da sua eternidade. Sei que pode ser difícil pensar ou entender a eternidade. É algo, em algo que não tem fim. Nós estamos muito limitados a nível temporal. Nós estamos habituados a ver coisas que surgem, que crescem, que morrem, coisas que têm um tempo de vida. Mas Deus não é assim. Deus não tem começo, nem tem fim. Por isso a Bíblia também diz que Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Isso produz em mim confiança e segurança em Deus. E em ti? Em terceiro lugar, terceira característica, Deus é todo-poderoso. Ou seja, Ele é omnipotente. Em Jeremias 32:17 diz o seguinte: soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra, pelo teu grande poder e o teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti. Baseado neste versículo que eu acabei de ler, eu pergunto-te: haverá algo impossível para Deus? E sabendo que Deus é por nós, esta verdade fortalece a nossa fé. Sabendo que nada de difícil pelo qual tenhamos a passar e que precise de um agir, de um mover de Deus, não será impossível. Não será difícil, na verdade, para Ele. Em quarto lugar, Deus sabe todas as coisas. Ou, por outras palavras, Deus é omnisciente. Em Salmos 139, no primeiro versículo, ou quando começa o Salmo, diz o seguinte: Senhor, tu me sondas e me conheces. Mas nós podemos encontrar muitos outros versículos sobre esse conhecimento de todas as coisas, esse conhecimento total de Deus, em que nada passa desconhecido a Deus, em que Deus sabe todas as coisas. É verdade que nós temos muitas limitações no que sabemos. Uns são mais conhecedores de uns assuntos, outros de outros. Além disso, todos os dias são descobertas novas coisas. O conhecimento está continuamente a avançar. Mas com Deus não é assim. Ele já conhece tudo, incluindo os nossos pensamentos, as nossas intenções e o nosso futuro. E isso não deve assustar-nos. Em quinto lugar, Deus é amor. Em 1 de João 4:8, não é o livro de João, é a carta de João, a primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8, diz o seguinte: quem não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. Hoje em dia, vulgariza-se o amor, confunde-se, na verdade, o amor. Mas, para entendermos o que é realmente o amor,
nós precisamos conhecer Jesus Cristo. Jesus, o Filho de Deus, é uma expressão prática do amor. Por amor, Deus Pai enviou o seu Filho para nos salvar. Por amor, o próprio Deus, através do Espírito Santo, com o seu poder, ressuscitou dos mortos para nos justificar, para podermos receber então a vida eterna pela fé, mediante essa graça extravagante de Deus, esse amor que vai muito além do nosso entendimento. Como é que Deus nos pode amar assim tanto? Como é que Deus, a Bíblia fala que sendo nós inimigos de Deus, sendo nós vivendo afastados de Deus, de costas viradas para Deus, sendo nós tantas vezes, antes de o conhecermos, idólatras, sendo nós de coração duro para Deus, como é que Deus, mesmo assim, decidiu, por amor, entregar o seu único filho para morrer em nosso lugar? Um filho sem pecado, um filho perfeito, e entregá-lo para viver, para morrer por pecadores. Só um amor enorme, escandaloso, extravagante, só mesmo o amor como o amor de Deus. E se Deus demonstrou esse amor por ti e por mim dessa maneira, deixa-me dizer-te, Ele continua a demonstrar, Ele continua a amar-te da mesma forma, com a mesma intensidade. O amor de Deus por ti e por mim não mudou. Ele continua a direcionar o amor dele por cada um de nós. Como devemos nós então responder a esse amor? E a sexta característica, a última que eu tenho para partilhar contigo, podia partilhar muitas outras, mas eu decidi apenas partilhar estas 6 que falam muito acerca da natureza de Deus e são características essenciais da natureza de Deus. Deixa-me terminar com a sexta característica da natureza de Deus, é que Deus é justo e santo. Em Isaías 6, versículo 3, diz o seguinte: Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E Salmos 89, 14 diz que justiça e direito são os alicerces do teu trono. Isto referindo-se o salmista ao trono de Deus, ao próprio Deus. No mundo onde vemos tantas injustiças, onde nós próprios, e tu com certeza também já sofreste injustiças, é tão confortante saber que Deus é totalmente justo. Ele age sempre de acordo com a verdade e age sempre corretamente. E além disso, além de ser totalmente justo, totalmente correto, ele é justificador daqueles que colocam a sua fé totalmente nele. Sim, nós podemos receber a justiça de Deus se desistirmos de nos justificarmos a nós próprios, de tentarmos apresentar a nossa justiça própria a Deus como sendo, como isso nos tornando merecedores de qualquer amor ou de qualquer favor de Deus. Deixa-me dizer-te que nós, o melhor que temos a fazer é aceitarmos a justiça de Deus, é trocarmos as nossas injustiças pela justiça de Deus, é sermos justificados por Ele. Quando isso acontece, nós ficamos numa posição totalmente correta e somos totalmente aceitos por Deus, não por aquilo que fizemos, na verdade por aquilo que não fizemos, ou seja, desistimos de fazer algo para tentarmos sermos justos por nós próprios e decidimos aceitar Jesus como sendo o nosso justificador e aceitarmos a justiça de Deus. E Deus também é totalmente santo, nunca pecou, nunca errou. Ele, por isso mesmo, por estas características, por quem Ele é digno, totalmente digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor, hoje, todos os dias e para toda a eternidade. Amém? Para terminar, eu gostava de deixar-te
3 perguntas, mais uma de bónus, para que tu me possas responder a mim e à nossa equipa, para que tu possas responder acerca desta lição e avaliar assim a tua compreensão da mesma. O objetivo é poder ajudar-te e poder validar se a tua compreensão está de acordo com aquilo que nós ensinamos, baseado na palavra de Deus. E assim possas crescer também na tua fé. Pergunta número 1 desta lição, a lição número 5. Pergunta número 1. Nesta lição nós vimos 6 características da natureza de Deus. Consegues escrevê-las? E o meu desejo é que tu possas então escrever as 6 características. Ao escrever, vais estar a reforçar no teu coração quem é Deus, como é a sua natureza. Em segundo lugar, segunda pergunta. Se Deus é Espírito e nós não o vemos, como é que nos podemos relacionar com Ele? Se tiveres alguma dúvida para uma destas perguntas, encorajo-te, incentivo-te a voltares a rever a lição. Se Deus é Espírito, segunda pergunta, eu vou repetir, e não o vemos, como é que nos podemos relacionar com Ele? Pergunta número 3. Deus tem uma natureza de amor. O que fez Ele por ti e por mim por amor? Inclui um versículo na tua resposta. Vou repetir. Deus tem uma natureza de amor. O que é que Ele fez por ti e por mim por amor? Inclui um versículo na tua resposta. E como pergunta extra, opcional para responder, mas que eu te encorajo a fazê-lo. De que formas uma compreensão errada da natureza de Deus afetará o teu relacionamento pessoal com Deus? De que formas uma compreensão errada da natureza de Deus afetará o teu relacionamento pessoal com Deus? Esta é uma pergunta para refletires um pouco, para refletires acerca das características que ouviste nesta lição e tu próprio avaliares que a tua eventual compreensão errada de uma dessas características, de várias ou de todas elas, de que formas? Ou seja, tu comprovares, tu certificares, tu que sim, elas afetarão o teu relacionamento pessoal. O que eu pretendo saber, o que nós pretendemos saber é de que forma ou de que formas é que esse relacionamento pessoal com Deus será afetado. Bem, nós ficamos por aqui. Basta relembrar-te o e-mail para o qual tu deves enviar as tuas respostas. Podes enviar também mais questões. O e-mail é algonovoasurgir@gmail.com. Nós também vamos deixar aqui na descrição do vídeo esse mesmo e-mail, estas perguntas, para facilitar a tua resposta e assim evitar dúvidas que possam vir a surgir. Bem, chegamos ao final desta lição. Espero que tenha sido de bênção. Incentivo-te a leres a ler a Bíblia, a leres aqueles versículos que foram partilhados na lição, mas não fiques apenas pelos versículos, lê os capítulos, lê os livros onde eles estão inseridos e descobre mais características da natureza de Deus. Foram partilhadas 6, mas existem muitas mais e que te vão ajudar e a fundamentar o teu conhecimento da natureza de Deus e assim aperfeiçoar e assim melhorar, na verdade, a forma como tu te relacionas com Deus. E que triste seria nós chegarmos ao final da nossa vida terrena e não conhecermos verdadeiramente a natureza de Deus. Isso seria algo que tu e eu não desejamos. Por isso, acredito que estás aqui também a fazer este curso, também para aprofundar, reforçar, aprender acerca da Bíblia e acerca das verdades que Deus deseja que tu conheças na tua vida. Amém? Para a tua bênção, para a bênção da tua casa, da tua família e onde estás. Deus te abençoe e até uma próxima.